Eu também achava que ganhar dinheiro online seria muito difícil, mas os cursos do João Pedro com certeza te dão resultados similares a esses ou até melhores do que esse que eu estou mostrando aqui na tela. Então, se você acha que também tem capacidade para isso, eu te convido a experimentar. Pessoal, quer aprender como que eu faço para trabalhar de frente para o mar, ganhar dinheiro pela internet? Olha os meus resultados. Mais de 260 mil disponível para saque. E isso você também pode fazer. Clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. Se você me permite, eu ia começar primeiro com o Galvão. Mas agora eu vou começar. Se vocês me permitem, eu vou começar primeiro com o Ramon. Galvão, Ramon, Galvão. Fala aí, Ramon. Obrigado pela presença, tudo bem? Bom, prazer falar com vocês, tá? Participar do programa Bem Amigos, né? Boa noite aí para todos, pro Caio, pro Casa, né? Pro PC, pro Galvão, pro Guilherme, pro Everaldo Marques, né? E para você, Kleber, satisfação estar falando com vocês. Boa, Ramon, enchi você de moral aqui na abertura, hein? Falei que vi entrevista sua, você só falou legal, falou bem, quero ver, hein? Não vai me decepcionar, hein? Paulo César, semana passada a gente passou um período do programa dizendo que os times do Rio começam bem o Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro. Você tem a mesma sensação, a mesma opinião? Exatamente. Olá, Kleber, uma saudação especial para todos que estão no estúdio, Galvão, Ramon, quem nos acompanha. Há um começo animador. E vamos focar especificamente no Vasco. Eu acho que tem uma coisa muito importante nesse trabalho do Ramon, que é o resgate da estima dos jogadores. E aí, Ramon, gostaria de te perguntar o seguinte: quando você sucede o Abel, você encontra um Vasco muito inseguro, né? E como é que você foi fazendo esse trabalho de construção de estima? Porque hoje o que se vê é um Vasco muito confiante. Bom, PC, eu já estava dentro do clube há algum tempo, né? Eu fiz parte aí de uma geração vitoriosa dentro do clube, né? E pelo fato de eu já estar no clube, conhecer os jogadores, conhecer a característica de cada jogador, de ter essa liberdade com os atletas, né? E assim que eu tive a oportunidade, né, de ser o treinador, né, com tudo isso que a gente tem vivido aí, essa pandemia, né, logo nas minhas primeiras conversas com os atletas, né, por videoconferência, mostrando para eles o que eu pensava, né, em relação a ideias, né, e que a gente teria que ter uma mudança de comportamento. Então, assim, começou com videoconferências, né, e quando nós tivemos a oportunidade de já estar no campo para fazer aqueles 2 primeiros jogos no Campeonato Carioca, as coisas já começaram a fluir, né? Eu acho que é um começo de trabalho. Eu vejo futebol passando muito por uma construção, mas esse começo eu estou muito feliz. É lógico, uma responsabilidade muito grande você estar à frente de um clube como o Vasco, né? Um gigante do futebol brasileiro, e eu acho que o torcedor nesse momento também está feliz. Ô, PC, eu não gosto de falar do cenário das pessoas porque assim, é uma indelicadeza, mas aquele que está ali atrás é o Jairzinho? Qual? Aqui? Não, ali em cima, ali em cima. Não. É um clone. Você não vai me dizer que é você próprio. No tempo que eu era jovem, quando eu tinha 17 anos. Fala aí, Galvão, tudo bem? Boa noite, Kleber, boa noite, Ramon. Parabéns pelo seu trabalho, vamos conversar bastante, mas o Casa fez muito bem, né? Mas estão vendo lareira acesa aqui, que continua frio aqui no sul, aqui em Candiota, pertinho de Bagé, pertinho da fronteira com o Uruguai, continua bastante frio, o vento ontem minuano bateu forte hoje, rapaz. Mas o Casa me lembrou muito bem do Mário Sérgio. Um excepcional jogador, e por onde passou, um amigo assim, desses especiais. Tem tantas histórias com o Mário Sérgio. Nós tínhamos uma coisa muito em comum. O Eli Coimbra, que também, infelizmente, também não está mais conosco, e também Chico Anísio. Nós éramos todos apaixonados pelos cavalos, pelas corridas de cavalo. Eu continuo até hoje criando cavalos. O Mário Sérgio teve os cavalos dele, o Coimbra teve, Chico Anísio teve. E sempre que nós podíamos, quando viajávamos juntos, né, porque o Chico Anísio foi comentarista nosso aqui na Globo, nós íamos para
o país tivesse, nós íamos para as corridas de cavalo, até na Olimpíada, quando a Seleção Brasileira de Futebol jogou a Olimpíada de Atlanta, jogava futebol em Miami, até corrida de cachorro nós fomos ver em Miami. Mas tem uma muito especial, era até sempre tudo muito alegre com o Mário. Antevéspera da decisão do tetracampeonato, nós viajamos, sei lá, uns 80 quilômetros, porque o Mário disse assim, olha, nós temos que ir lá, porque o meu ex-treinador está treinando cavalos agora aqui, e não vou citar nomes, né? E quem está tomando conta é um outro amigo, grande amigo meu, muito ligado ao automobilismo, ex-piloto, e lá fomos os 3. E parece que o tal do cavalo era favorito, né? E eu e o Eli fomos lá e apostamos no cavalo. Rapaz, mandaram puxar o cavalo, puxaram o cavalo, fechou a raia. Eu e o Eli perdemos dinheiro. Quando olhamos pro Mário, disse, Mário, é você? Disse, não joguei. Mas como é que você não jogou? Eu sabia mais ou menos o que ia acontecer. Não contou pra nós, gente. Não deu tempo. E deu aquela risada que ele dava, tão espetacular. Grande Mário Sérgio, em algum lugar, uma outra dimensão. Ele tá sempre junto conosco. Uma pessoa absolutamente especial. Então eu queria, como eu recentemente fiz 70 anos, ele estaria hoje completando 70 anos. E olha, falava do Vesgo, que ele olhava para um lado, batia para o outro. Caio, foi o primeiro cara que eu vi andar em cima da bola. Lembra como ele andava em cima da bola? Ele pisava o pé esquerdo, depois pisava o direito, depois girava em cima da bola, pisava o direito de novo, pisava o esquerdo. Quando o marcador via, ele já estava de frente para a linha de fundo ou de frente para o gol. Ele foi o primeiro cara a andar em cima da bola. Vocês lembram disso? De longe, um beijo, um abraço gigantesco para o Mário Sérgio. Muito bem, Mário Sérgio sendo homenageado 70 anos aqui. Agora vamos começar a girar aqui o Ramon. Vamos, posso fazer uma pergunta? Posso falar? Já que você me deixou por último. Não, você me deixou por último mesmo? Eu deixei, não, era só pro Paulo César falar do Campeonato Carioca. Aí o Paulo César já destrambelhou. A raia abriu, o Paulo César Larguei ligeiro. O Paulo César Olha, eu dou muito valor, e já falei aqui, Ramon, essa coisa da ligação, né? O Ramon teve uma fase super vitoriosa no Cruzeiro, no início, com vários títulos importantes. Mas talvez os últimos grandes momentos de grande conquista do Vasco, ele participou intensamente e eu tive a honra de narrar esses momentos. O Campeonato Carioca 97, o Campeonato Brasileiro de 97, o Campeonato Carioca de 98, a Libertadores de 98, e o Ramon era um dos destaques desse time que tinha tantos jogadores importantes. Essa ligação, Ramon, depois você começou como técnico, passou por vários clubes pequenos, clubes até de terceira divisão. Essa ligação, ela tem... Como é que você sente essa sua... Você é um vitorioso, cara. Os caras dizem assim, o homem ganhou tudo aqui. Como é que isso funciona, Ramon? Prazer tê-lo aqui. Um grande abraço para você. Bom, prazer todo meu, Galvão, de falar com você. Eu acho que essa ligação é muito legal, né? Isso aí me deixa muito feliz, né? Eu acho que o torcedor do Vasco... ele tem em mim um representante deles dentro do clube, né? Por tudo aquilo que eu representei enquanto atleta, né? Eu acho que os jogadores também me enxergam também dessa maneira, né? Eu acho que tem um respeito muito grande e eu tento, né, passar para os meus atletas, né, a importância, né, de vestir essa camisa, né, da grandeza que é esse clube. Então, tem jogadores que já estão no clube há algum tempo, né, que vestem muito bem essa camisa, e todas as vezes nas minhas entrevistas, né, eu tenho falado muito a respeito disso, né, dessa entrega, né, jogadores que têm entrado para dentro de campo, entregado a sua alma, né, não está faltando atitude e nem espírito, né, esse grupo são marcas já registradas, né, que eu falo para eles. Ramon, Caio, um abraço, amigo. Tive a honra de jogar com o Ramon no Botafogo.
cara de uma qualidade na bola. Pô, tu jogou com todo mundo? Eu nunca vi isso. Pô, tu jogou com todo mundo. Não, mas tem alguns que marcam. Esse... Pô, estamos aqui com o Rivelino. Tive a honra de jogar com o Rivelino numa pelada. Com o Caio não dá pra narrar jogo falando nem do ex. Ele é nem do ex pra todos os times. Fala aí, Pelé. Tive a honra de jogar com o Pelé, futebol de botão. Pô, fala aí, cara. É que o Ramon era aquele cara que ele falava assim, Caio, vai ali que a bola vai cair ali. E se ia, a bola caía ali. Era um meia de uma qualidade na batida na bola. Você fica dando moral. Aí uma hora ele começou a ver, pô, vai aí que a bola cai ali. Aí ele errava. Aí ele falou, Caio, vai ali! Que a bola... Não, mas, você que tá mas eu tô elogiando o batedor, não tô contando o final da jogada. Ramon, você amigo, começa contra você mesmo, é impressionante. Cara, tô muito feliz de ver esse teu início de trabalho. E eu gosto muito, sempre digo isso, quando o discurso acompanha a prática. O que você está falando de atitude, de postura, de time aguerrido, é exatamente o que a gente está vendo do Vasco nesse início de brasileiro. Não só pelo reconhecimento, qual é a cara que você quer dar para esse time? A longo prazo, e eu acho que você tem tudo para terminar bem o campeonato, como que você gostaria que o time jogasse? Qual é o teu DNA de futebol agora como treinador? Bom, Caio, prazer falar com você. Kleber, ele foi muito bom jogador. Não, muito bom jogador. A gente Caio. fala só para não perder a piada, Ramon. É só para não perder a piada. Um cara muito inteligente, que eu tenho muito respeito por você, meu amigo. Eu penso futebol, Caio, você ter o controle das ações e dificultar as ações do adversário. Né? E eu enxergo futebol, você ter prazer de jogar futebol, né? E esse prazer também passa com a bola e sem a bola, né? Você sem a bola, você induzir o adversário a fazer aquilo que você quer que ele faça dentro do campo, né? Você pressionar, você encurtar, né? Enfim. E é isso que é o meu trabalho lá dentro, né? E aí vem, né, os comportamentos, aí vem organizações, né? A organização ofensiva, defensiva, né? E o equilíbrio, né? Eu acho que o futebol é o equilíbrio, né? Você ter o equilíbrio do setor de construção, criação e finalização, né? E o processo de construção, né? Para que você possa aí, daqui a pouco, ter mais variações, né? Mas a gente vive, cara, um momento atípico, né? Coisa que nós não vivemos antes, né? Você vê que nós não tivemos ainda a oportunidade de repetir nenhuma escalação ainda no Campeonato Brasileiro. Então, assim, por isso que eu estou muito feliz, porque com todas as mudanças feitas, né, todos os atletas têm entrado e entendido muito bem o que tem sido passado, né, em cima de tudo isso que eu falei. E é claro, né, Casa, o Ramon está começando a carreira dele como treinador, com toda a vivência que ele tem de futebol. E quando o Caio faz a pergunta do jeito dele, e com esse parênteses, né, que está difícil para todo mundo, ninguém está repetindo, o tipo de discurso é muito bom, né, de ouvir. Claro. E se ele puser em prática, é lindo. A ideia do Ramon é essa, né? Primeiro que ele tem uma coisa que no futebol brasileiro é pouco, que é o Renato lá no Grêmio identificado com o Grêmio, o Ramon no Vasco identificado com o Vasco. Os dois jogadores que venceram títulos importantes para esses times. Então ele tem né, o conhecimento do negócio. E o Ramon, o ano passado, eu fui lá no treino do Vasco conversar com o Abel, e depois eu fiquei conversando com o Ramon sobre isso, sobre o treinador, sobre o time do Vasco, caramba. Cara, ele estava preparado para entrar para ser treinador do Vasco. Super ligado, super focado, sabendo mesmo, me explicando coisas, sabe? Então, em cima disso, Ramon, eu quero te perguntar o seguinte, como você se preparou para virar treinador, principalmente do Vasco, quando o Abel era treinador? Você estava ali sendo auxiliar do Abel, treinando o time junto, ajudando ele a treinar, mas a conversa com o time com você foi uma conversa de um cara pronto para treinar uma equipe, né? E você trabalhava se preparando para isso? Assim, a sua cabeça, você olhava e falava, pô, se eu for treinador eu vou querer fazer isso, porra, se eu for treinador desse time aqui, eu vou fazer ele jogar mais a bola. Como foi a sua preparação, principalmente para assumir o Vasco, que não estava no programa, porque o Abel era um grande treinador, estava ali, e você assumiu o Vasco. Como você se preparou para isso? E quanto tempo de comissão técnica de Vasco, Ramon, até assumir? Bom, eu cheguei em 2019, né, janeiro de 2019. Eu
tive a felicidade de trabalhar com alguns treinadores, né? Trabalhei com o Valentim, né? Trabalhei com o Valadares, trabalhei com o professor Luxemburgo, cara excepcional, que eu aprendi muito, e com o Abel também, né? 2 treinadores aí super vitoriosos, né? Uma gestão fantástica, né? A minha preparação, ela começou lá atrás, assim, quando eu parei de jogar futebol, né? Comecei a estudar, eu fiz todos esses cursos da CBF, né? Licença B, os 2 módulos da licença A, fiz os 2 módulos da licença Pro também. Então, essa troca de informações que a gente tem lá no curso, isso é muito bom, né? Eu encontro com todos esses treinadores, né? Eu agora na sala de aula lá com o Mano Menezes, com o Renato Gaúcho, então são experiências, assim, muito importantes, né? E eu, assim, pelo fato de já estar lá, né? E conhecer esses atletas, características de atletas, né? E logo depois, quando eu recebi o convite, né, que eu seria o treinador do Vasco, né, eu já tinha na minha cabeça, assim, né, pelas características, né, o que eu poderia falar com o jogador, mas isso aí depende muito do atleta também, né, essa mudança de comportamento, né. Eu vou te dar um exemplo, né, o Henrique, hoje ele faz uma função, né, importantíssima, né, dentro da ideia de jogo, mas isso aí é o entendimento do atleta, porque ele também é forte na fase ofensiva, e ele fica um pouco mais, né, para nos ajudar muito mais na parte defensiva do que na ofensiva. Então isso aí é um entendimento, né, e em cima das características, né, dos atletas, a mudança de comportamento, e que eu estou muito satisfeito com tudo que tem acontecido até agora. O Vasco da Gama tem 14 pontos, é a mesma pontuação do Flamengo, mas está à frente do Flamengo em critério de desempate. O Flamengo e o Vasco têm 14 pontos, 15 pontos o Atlético, 16 o São Paulo, 17 o Internacional. Depois a gente vai dar a classificação total geral do campeonato. Mas você vê, o Vasco tem 3 pontos a menos e 1 jogo a menos do que o Internacional. Né? Exatamente isso que eu ia dizer. O Vasco, se vencer esse jogo atrasado, se o Vasco tivesse jogado esse jogo e vencido esse jogo, estaria dividindo a liderança com o Internacional nesse momento. E a mesma situação do Atlético, que tem 1 ponto, também tem 2 a menos e 1 jogo a menos. Diga, PC. Não, e um detalhe, né? A única derrota do Vasco até o momento no Campeonato Brasileiro foi para o Fluminense, um clássico, um jogo em que o Fluminense no primeiro tempo teve mais controle, mas o mesmo Fluminense, que faz também um bom início de Campeonato Brasileiro e derrotou o líder, o Internacional. Sim. Então, quer dizer, foi a derrota que o Vasco tem até o momento no Campeonato Brasileiro não pode ser considerado um resultado desastroso, surpreendente para o Vasco. É um resultado absolutamente normal em se tratando de um clássico e de uma equipe que também tem um bom início de Campeonato Brasileiro. E chama a atenção, que eu acho que a gente até já discutiu em outras edições do Bem Amigos, nesse Vasco da Gama, o aproveitamento do argentino Herman Canho. Só nesse Campeonato Brasileiro, dos 11 gols marcados pelo Vasco, ele fez 5, praticamente 50% dos gols. Não, e vai ser, claro, o assunto aqui já. O Palmeiras é o único invicto do campeonato, não perdeu nenhuma ainda, e a campanha do Vasco, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Inclusive, daqui a pouco, quando for falar mais do Cano, foi citado hoje no endereço da internet da FIFA, veja você. Fala, Guilherme Pereira. Ramon, tudo bem? Prazer falar com você. Você, no começo desse nosso papo, falou sobre o tamanho do Vasco. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro e que vem passando por uma fase ruim, anos difíceis. Como assumir o comando de um time do tamanho do Vasco, colocar o que você pensa sobre futebol, ao mesmo tempo em que o resultado precisa vir, porque a pressão é muito grande justamente pelo tamanho do Vasco. A nossa impressão é que os jogadores do Vasco estão mais confiantes, chutando de fora da área, o Benítez driblando no meio de campo. De que forma você trabalha essas duas coisas? A confiança que é necessária, porque o Vasco não vem numa fase boa, com o que você pensa sobre futebol? Bom, primeiro, eu sei da responsabilidade que né, de você estar à frente
diante de um clube da grandeza que é o Vasco da Gama, né? E eu tento passar isso para os atletas, né? E eles entendem muito bem o que é isso, né? O que é vestir essa camisa, né? Então, a gente está trabalhando muito, né? Como eu falei, com todas essas dificuldades, né? Sem lamentar ficar sem A, B ou C, né? E aqueles que têm ido para dentro de campo têm correspondido, né? É um campeonato muito difícil, a gente está falando do campeonato, né? Um campeonato super equilibrado, né? Nós vencemos esse último jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense, né? Um grande adversário. Pessoal, dá uma olhada aqui nas últimas comissões que eu recebi no meu celular trabalhando pela internet. E esses aqui, ó, são os prêmios que eu já recebi também, tudo 100% online. Tem até a placa de 15 milhões de comissões na Monetize. Quer aprender com quem sabe ganhar dinheiro online de verdade? Então clica no link na descrição. De três jogos sem vencer, né? Nós empatamos com o Grêmio, né? Tivemos a derrota para o Fluminense, né? E empatamos contra o Santos. Então esse é o Campeonato Brasileiro, né? É um campeonato difícil e todo mundo sabe disso. Ramon, boa noite, Everaldo. Eu queria que você falasse sobre como é para você, treinador, o desafio de tentar ajustar o time sem ter tempo para treinar. Porque é jogo meio de semana, final de semana, tem Copa do Brasil, você praticamente não tem intervalo entre um jogo e outro. O elenco, acho que se você pudesse, desejaria ter um elenco até mais numeroso para ter mais peças. Como é que você faz para consertar o time de um jogo para o outro sem praticamente ter tempo para treinar? E eu queria também que você falasse sobre uma situação rara do Vasco da Gama, que é o fato de ter 2 zagueiros canhotos. A gente tem o Leandro Castanho e o Ricardo Graça, né? Os dois são canhotos, mas eles formam a dupla de zaga, são a dupla de zaga firme do Vasco, a defesa do Vasco é sólida também por causa deles, mas é um fato raro ter 2 zagueiros canhotos. E como fazer para que isso continue dando certo? E como é que foi esse processo para que as coisas se ajustassem? A gente vê muito quarto zagueiro destro, né? Porque tem muito mais destro do que canhoto no futebol. Agora, zagueiro central canhoto é uma coisa bem rara. E quando você for falar sobre esse negócio de corrigir time, treinar time, Ramon, faz uma projeção mesmo para os outros times que também têm o mesmo problema, se isso pode ter algum tipo de interferência no andamento do campeonato. Bom, primeiro que, assim, o tempo, ele é muito curto, né? Mas, assim, o pouco tempo que a gente tem, a gente procura trabalhar muito, né? Principalmente a outra equipe, né? Nós temos praticamente três equipes, né? Eu pego também alguns jogadores da base, né? Para completar o treinamento. Então, o que eu faço com uma equipe, eu faço com todos. Então, há esse entendimento, né? Então, assim, eu estou muito feliz em relação a isso também, né? Mesmo com pouco tempo, né? De um jogo para o outro, né? Mas o tempo que a gente tem, a gente está trabalhando muito a parte tática, né? Principalmente com esses jogadores que estão jogando pouco, né? Que daqui a pouco vão ser esses jogadores que vão jogar. Então, esse entendimento, eu tenho certeza que ele é muito importante. E está havendo, né? Porque você falou aí da defesa, né? Do Castanho e do Ricardo, né? Nós ficamos sem praticamente esses 3 jogadores que são muito, muito importantes, né? O Henrique, o Castanho e o Ricardo, né? Que praticamente aí são os jogadores, são os construtores, né? São os 3 jogadores ali que constroem o jogo ali de trás, né? Sobre ter os 2 jogadores canhotos, eu acho que não precisa nem falar da qualidade do que representa o Castan, né, para o Vasco. Um jogador muito experiente, um jogador muito importante, né, que encarna esse espírito de Vasco da Gama, né, de atitude, né, de garra, de vontade, né, e é uma referência para esses jogadores mais jovens, né. Então, assim, o Ricardo e o Castan, né, o Ricardo, ele completa, né, o Castanho, e o Castanho também completa o Ricardo, né? Embora todos os 2 sejam canhotos, né? O Ricardo é um jovem jogador que se tornou também, mesmo embora jovem, uma referência dentro do grupo, né? Um jogador muito rápido, né? Que tem muita facilidade técnica, né? Então, a adaptação dele pelo lado direito foi boa, né? É um jogador que também pode jogar pelo lado esquerdo, né? Tem facilidade.
jogador que está evoluindo muito, né, do lado de um jogador muito experiente. Gonzalo, por que a gente se surpreende tanto quando um canhoto joga mais pro lado direito? Será que o canhoto tem mais dificuldade? Então, mas porque o destro... Raro, Kleber, é mais raro. Não, claro. O que é mais raro, não há dúvida. É mais raro. É que normalmente mas o destro pela esquerda não assusta ninguém. O canhoto normalmente... Há controvérsias. O canhoto normalmente joga só com a perna esquerda. Não estou falando que não estou generalizando. Mas é aqueles Maradona, Messi... Quase não usa a outra. Quase não usa a perna. Agora, o que eu acho legal nessa escalação dos dois zagueiros canhotos é o seguinte, é que, eu sempre fui a favor e sempre... assim, fui discutir um pouco o pensamento de alguns treinadores que tentam não dar valor àqueles que são os melhores. Pois é. Se você tem dois zagueiros canhotos que são os melhores do seu elenco, por que não colocar? Treina o cara para jogar pela direita. Por que não colocar? Vai procurar um destro que talvez seja inferior ao canhoto? Então eu sempre acho, e aí eu discuto com algumas... invenções de treinador, porque assim, se eu fosse treinador, eu iria escalar, e não é óbvio, eu vou falar que não é óbvio, eu iria escalar os meus melhores mesmo. E a gente fala isso, é óbvio, com todo treinador. Não é verdade. O cara escala o melhor da posição. Às vezes não dá uma adaptada. E ele não pensou duas vezes em colocar os dois melhores que ele tem pra jogar na zaga, que ele gostou, o cara se adaptou pelo lado e os dois são canhotos. É isso, cara. O treinador não tem que ter medo de escalar um jogador, sabe? Quando ele tem convicção daquele jogador, ele não pode ter medo. Tem um detalhezinho na fala do Ramon, que eu acho que talvez seja uma marca desse campeonato brasileiro e que é uma mudança na forma dos treinadores montarem as suas equipes. O Ramon falou em zagueiro construtor. O que significa isso? É aquele zagueiro que não só desarma, mas inicia a jogada, que tem bom passe, principalmente quando você tem uma equipe que marca mais adiantado ou que tende a ter o controle do jogo. Se você tiver uma saída de bola mais qualificada, é meio caminho, melhora a qualidade do jogo. Claro. O São Paulo está fazendo isso com o Fernando Diniz, o Ramon falou agora do Ricardo e do Leandro Castan. O próprio Internacional começou com o Zé Gabriel, que era um volante. Há pouco tempo atrás a gente falava muito do goleiro jogar com os pés. Agora a gente está falando muito dos zagueiros construtores. É uma tendência, né, Ramon? Eu acho que ninguém vai fugir muito disso. Isso aí é parte do seu setor de construção, né? O que você pensa, né, em termos de construir o jogo de trás, né? Então, assim, eu sei que hoje todo mundo estuda todo mundo, né? Então, eu procuro também alertá-lo, né? Porque ele é um canhoto jogando pelo lado direito. Você vê, eu vou enfrentar também adversários que tem um treinador muito inteligente, né? Que ele quer botar ele para fora, né? Mas enfim, isso é treinamento, né? Um jogador muito rápido, né? Um jogador inteligente, né? E a adaptação dele foi muito boa, né? Nesse setor. E é claro que agora sim, já se quem quiser mais... Sim, não, eu só ia dizer assim, quem quiser fazer pergunta, faz pergunta, e a gente pode debater aqui, botar o Ramon no debate, vocês já perceberam que ele é bom de debate também. Então eu queria lançar um tema de debate para todo mundo aí, começando com o Ramon, porque o Caio, antes de mais nada, Caio, seja bem-vindo, seu retorno, bem amigos. Esqueci de dar boas-vindas. Estamos todos muito felizes com o seu retorno, a recuperação, né, todos na sua casa. E muito bacana ver você com esse sorriso aí. Eu já estava até preocupado, demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, né, Caio? Mas eu também. Mas tá aí o Caio, no cantinho ali, na ponta esquerda dele aí, do Bem Amigos, onde ele sempre sentou. Beijo pra você, Caio, seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado, amigo. Kleber esqueceu, mas eu não esqueci, não. Não, mas eu já falei com ele quarta-feira, né? Tá bom. Brincadeira. Mas, Ramon, o Kleber o Caio puxou esse assunto agora e falou do goleiro saber jogar com os pés, os zagueiros saírem jogando com essa coisa de não ter que bater mais o tiro de meta para fora da área, sair tocando para um zagueiro de um lado, para o outro, o zagueiro tem que sair jogando, marcação alta, encurtar o espaço de campo, expressão que você já usou, marcação alta, expressão que você já usou hoje. Então, ficar com a posse de bola, todo mundo ter... Ou seja, eu diria a você que 90% dos times do mundo estão jogando assim. Como é que se chega a uma situação dessa, né?
como é que se faz uma mudança tática de uma forma de jogar que está praticamente todo mundo jogando e trabalhando da mesma forma. Não se bate mais tiro de meta, o goleiro não dá mais chutão para frente, não se rifa a bola, o goleiro tem que saber jogar de líbero, os 2 zagueiros de área têm que saber sair jogando, os 2 laterais têm que armar um pouco pelo meio, a marcação é alta e o espaço é curto. 90% dos times estão jogando assim, o seu joga assim, e está tendo tanto sucesso no Campeonato Brasileiro. Por que mudou de tal forma que todo mundo veio nessa? Como é que surgiu? Onde você disse, é assim que eu tenho que jogar? Bom, primeiro, Galvão, assim, aquilo que eu falei, né, assim, eu penso futebol em você ter o controle das ações, dificultar as ações do adversário, né, então passa muito você ter a bola, só que nós também treinamos, né, assim, eu dou toda a liberdade pro Fernando, né, se deu para sair jogando lá de trás, entendeu? Pode quebra essa bola também, então assim, você tem opções, né? Você enfrenta adversários que às vezes você tem uma dificuldade maior de sair jogando lá de trás. Então você também pode montar uma estratégia, né, de quebrar uma bola no extremo, por que não? Né? Fazer uma diagonal longa em cima de um lateral, né? Então, isso aí é a ideia, né? E estratégia, né, de jogo. Mas assim, as equipes, né, você vê aí todo mundo na sua organização defensiva marcando pressão lá em cima, né, na sua organização ofensiva que começa lá atrás saindo jogando lá de trás, né, porque todo mundo quer ter a bola e quer pressionar lá em cima quando não tem a bola, né. O importante é os jogadores terem um entendimento, né, do que vai fazer dentro de campo, né, na hora de marcar a pressão. Como é que nós vamos marcar a pressão lá em cima, né? Se o adversário não jogar para trás, no setor de criação do adversário, como é que nós vamos marcar? Se eles empurrarem a gente um pouquinho lá para trás também, no setor de finalização, qual vai ser a nossa movimentação? Né? Como é que nós vamos fazer para sair jogando lá de trás? Então, isso tudo é trabalhado, né? Quando a gente entra no setor de criação, né? Quais os jogadores que vão ser os nossos construtores, né? Quais os jogadores que vão ser o apoio, quantos jogadores nós vamos empurrar lá no último terço do campo. Então, é trabalho, isso aí é o trabalho e é o que nós temos feito lá desde que começou esse trabalho e assim, muito feliz assim, com a entrega desses atletas, né? O que esses atletas estão representando o clube nesse momento. Você falou muito assim de conhecer, todo mundo conhece todo mundo vê jogo. E aqui no Brasil, ultimamente, há uma crítica muito em relação à construção de jogada. Eu ouço muito, e devo falar muito também, assim, poxa, a gente não está conseguindo fazer gol, criar jogada, sujar o uniforme do goleiro. E você está dando uma bela imagem, assim, das possibilidades de um jogo. O Ramon, bom meia de criação, fazedor de gol, batia bem na bola, vê como o nosso futebol hoje. Nós estamos com um departamento de criatividade com pouca gente, ou nós estamos jogando o padrão aceitável, bom, que dá para se divertir, como você falou, não só jogando, como vendo o jogo de futebol. E depois o Paulo César faz a pergunta dele, Paulinho, desculpa aí. Bom, eu acho que o futebol ele evoluiu, né, cara? Houve sim uma mudança, né? Assim, parte física, né? Em cima da parte física, a tomada de decisão, né? Os espaços, né? Diminuíram, né? Então você tem que fazer com que o jogador entenda tudo isso, né? Com a bola e sem a bola. Mas assim, nós temos, né, vários jogadores aí criativos, né? É aquilo que eu estou muito feliz aqui pela mudança assim, de comportamento, né, de alguns atletas, até em cima disso, dessa pergunta, né? Eu te dou um exemplo aí, o Andrei, né, um jogador muito técnico, né, um jogador que está fazendo nesse momento tudo que se espera dele, né, mas hoje uma mudança de comportamento sem a bola. Então, isso aí é o trabalho e é o entendimento do atleta, né, de querer evoluir, de querer crescer.
Tem sido muito isso, né, Paulo? O Andrei, o Benítez, que tem jogado bem. Felipe Bastos. O Felipe Bastos voltou a jogar. A molecada que ele botou pra jogar. E o Cano cai no pé dele, ele mete pra dentro. É impressionante. Tem um trabalho interessante para se observar aí que o Ramon está desenvolvendo, que é um trabalho individualizado. Se você pegar o Andrei do ano passado e pegar o Andrei desse ano, o Andrei desse ano é um jogador muito mais seguro. E em algumas entrevistas o Ramon já destacou isso. É um jogador que sabe fazer essa transição de defesa para o ataque, é um jogador que trabalha bem a bola, ganhando confiança, ele vai se tornando cada vez mais um jogador útil à equipe, assim como o Felipe Bastos, que bate muito bem de meia distância. O que eu quero te perguntar, Ramon, é o seguinte: fica muito claro, por tudo que a gente tem visto, inclusive é tema recorrente aqui no próprio Bem Amigos, que o futebol brasileiro está tentando sair de uma situação que era uma situação acomodada, uma situação de um jogo burocratizado, sem inspiração, para um jogo mais criativo, um jogo mais dinâmico. Você entende que a presença de técnicos como o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli ano passado, esse ano o Eduardo Cudê, eles também, com os seus trabalhos, provocaram essa mudança de metodologia nos outros técnicos? Você é um técnico da novíssima geração. Você tem no teu trabalho influência, não de Jorge Jesus especificamente, ou de Jorge Sampaoli, mas desse conceito de um jogo mais dinâmico que não era uma prática no futebol brasileiro? Bom, eu acho que, assim, nós temos assim, grandes treinadores, né? Assim, no caso, eu citou aí o Renato. Quanto tempo que o Renato está lá à frente do Grêmio, né? Você vê a equipe do Renato jogar, né? Nós enfrentamos o Grêmio aqui, um grau de dificuldade muito grande, né? Grandes jogadores e uma ideia de jogo muito ofensiva, né? Levando muitos jogadores no último terço do campo, né? Sempre pensando em 5 jogadores no último terço do campo. Então, assim, é lógico que o Jesus esteve aqui, foi muito bem, né? O Sampaoli, né? Com uma ideia também muito ofensiva de levar muitos jogadores no último terço do campo, né? Eu vejo futebol, um grande futebol, né? Eu penso em jogar bem, né? E passa muito pela construção, né? Por tudo aquilo que pelo tempo, né? E às vezes aqui o futebol ele não te dá esse tempo, né? A gente vive assim muito em cima do resultado, né? Então, às vezes eu vejo muitos treinadores com grandes ideias, mas que às vezes falta tempo, né? Tempo de trabalho. Kleber, posso falar? Oi? Pode ir. Então, o que eu gostei, tô gostando muito da fala dele e de outros treinadores também. O Renato eu gosto, Sampaoli, Jesus e tal, porque é o seguinte, nós estamos aqui fazendo uma entrevista com ele de quanto tempo já? 40 minutos. 40 minutos, e o que saiu da palavra construção, isso me agrada, porque já teve tempos que numa entrevista com o treinador era marcação, matar a jogada, sabe? Numa entrevista de 40 minutos, matar a jogada e marcação forte, aparecia várias vezes. E na fala do Ramon não apareceu nenhuma vez. Apesar dele saber o quanto que ele já falou do equilíbrio. Exatamente. A fala muito dele é de construção de jogada, tanto que é dos zagueiros a construção de jogada, marcação alta, né? E domínio de bola, né? Ele gosta de fazer o time dele jogar. Isso me alegra, isso me dá uma felicidade. É o tal do prazer de ver e principalmente vindo de um treinador brasileiro, né? Que a gente fez muitas críticas no ano passado. Não fizemos críticas, elogiamos muito os dois estrangeiros que estavam aqui. Pelo que eles fizeram, né? E o Sampaoli, que foram elogios verdadeiros e merecedores, né? Mas assim, um treinador como ele, jovem, e tem essa mentalidade, a mentalidade dele é muito de jogar bem, é muito de construção de jogada, é muito de querer a vitória, é muito de ter a bola, mas para atacar, sabe? E isso me agrada. Isso estava faltando para mim, pelo menos para mim, minha visão, estava faltando isso em fala de treinador. Ouvir e ver, né? Ouvir e ver, né? E, me agrada muito. Porque o Diniz também tem esse tipo de fala, né? E o Ramon, fico muito feliz que treinadores comecem a falar isso. Uma frase que nunca... Eu queria tentar sair da tática um pouquinho para um assunto que domina a internet. Queria saber como é que o Ramon se sente com isso, com essa
nas redes sociais, a torcida do Vasco, de ramonizar, a ramonização, que ficou... Isso, não confundir com harmonização, hein? Como é que você leva isso? O que é ramonizar? Como é que é essa tal de ramonização? O que você imagina que seja isso? Fugindo um pouquinho do desenho tático e da forma de jogar. Um período curto de treinamento ainda, mas já dominou as redes sociais. É a ramonização. Vamos ramonizar. Como é que é isso, Ramon? Bom, esse é o carinho do torcedor, né? Isso é legal, né? Mas é o trabalho, né? Assim, eu fico muito feliz, assim, com tudo que tá acontecendo, né? Porque eu gosto muito desse clube, sabe? Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por esse clube, né? E os jogadores, assim, felizes, né? Por eles estarem representando esse clube da maneira como estão, né? Eu acho que o harmonizar é muito mais trabalhar, né? Ah, o Muricy falando aí. O Muricy vai vir daqui a pouco. Professor, isso é trabalho. A harmonização, o Muricy diria, isso é trabalho, amigo. Aqui se trabalha. É isso. Não tem como fugir muito da internet, porque ele tem o Ribamar no elenco, né? Ribamar. Então, o ambiente do Vasco tá uma maravilha. Faz de novo, Caio. É o Ribamar. Ô, Ramon, escutando o que você estava falando sobre futebol, fiquei com uma curiosidade. Como foi a sua passagem pelo futebol europeu? Você jogou no Bayer Leverkusen em pouco tempo, saiu do Brasil, foi para o Bayer, futebol alemão, mas em pouco tempo voltou. Por que a passagem foi curta? O que você aprendeu lá? Dava para ter vivido mais na Europa como jogador e talvez, dessa forma, ter mais conceitos ainda sobre futebol para serem aplicados na sua vida como treinador? Bom, primeiro que a minha carreira como atleta, assim, eu sou muito satisfeito com tudo que aconteceu, né? Eu tive a oportunidade, assim, de jogar na Alemanha, no Catar, no Japão, né? Jogar em vários clubes do futebol brasileiro, jogar nesse clube aqui que hoje eu estou representando, né? E assim, fui muito jovem, né, para a Alemanha. E é o que eu falo para os meus atletas, principalmente os mais jovens, né, de assumir a responsabilidade, né? Quanto mais cedo você assume a responsabilidade, é melhor, né? Você cresce mais, você evolui com mais rapidez, né? Porque quando a gente fala em assumir a responsabilidade, né, enquanto você é jovem, e às vezes você demora muito para parar de transferir responsabilidade. Então, assim, eu aprendi muito com a minha passagem lá fora. Eu poderia ter tido sucesso lá como eu tive aqui no Brasil, né? Depois eu vim pro Vasco, mas assim, passou, né? São coisas que serviu de lição, de aprendizado para mim, né? E que agora eu procuro o quê? Procuro passar, né, a experiência que eu tive como atleta para esses jogadores mais jovens, né? E você vê no grupo do Vasco aí, eu tenho certeza que tem vários jogadores com potencial, assim, de jogar lá fora, né? Então eu tenho certeza que, se acontecer, eles vão estar preparados, né, bem mais preparados do que eu estava naquela oportunidade. Ô, Ramon, quando o Casa falou das tuas declarações, você falou também, falta de tempo, às vezes boas ideias e tal. Como é que vocês se preparam, e você, como é que está preparado para nesse começo de trabalho teu, da carreira, para a hora que a bola não entrar, para a hora que o resultado não vier, para a hora que a cobrança, que a harmonização virar só a música do Ramones e não mais elogio ao Ramon? Isso tudo vai fazer parte da vida do técnico. Isso também necessita um preparo. Você precisa começar a se preparar quando a coisa está boa, para a hora que a dividida vier com a sola da chuteira sendo mostrada? Kleber, eu vivi isso a minha carreira toda, né, como atleta, né? O futebol é assim, né? E eu sou um cara muito pé no chão, né? Eu sei o que se passa, né? O que envolve tudo isso, né? E como eu falei, eu
estou muito feliz e procuro sempre crescer, sempre evoluir, né? E é o que eu passo para meus atletas, né? Igual nós temos um campeonato brasileiro que é quarta e domingo, você não tem tempo nem para comemorar, né? É buscar a recuperação dos atletas e todos os jogos, para nós, se tornou final de campeonato. Então é isso que eu passo para os nossos atletas. Bom, a gente, para já agradecer ao Ramon, eu sei que todo mundo vai querer falar um pouquinho e eu vou perguntar primeiro para o Ramon dessa questão que aconteceu lá em Florianópolis, em Santa Catarina, com o Figueirense, que foi assim, uma coisa sem sentido nenhum, né? Uma coisa é você ir para o estádio, agora não pode nem ir para o estádio, mas você vaiar seu time, você entrar na rede social e criticar o desempenho do seu time, de você fazer manifesto e cobrar a diretoria, cobrar jogador, de você ir para a porta do estádio e vaiar, apesar de não ser o ideal qualquer tipo de aglomeração, mas no instante em que você entra no campo de treinamento dos jogadores, e o que já é uma violência, né, psicológica e emocional, e a sequência é a violência física, é uma coisa sem sentido. Há muito tempo eu penso comigo mesmo, e às vezes conversando com alguns, assim, aonde a gente vai parar aonde? Qual vai ser a consequência disso tudo? Quer dizer que ninguém mais pode perder jogo, ninguém mais pode perder campeonato, ninguém mais pode ser rebaixado, ninguém mais pode fazer mau trabalho, chutar para fora. Só o cara do futebol, que é o assunto em pauta, ele tem que ser infalível. O torcedor não erra nunca, o cidadão não erra nunca. E é uma agressão assim, sem nenhuma justificativa, né? Eu acho que qualquer pessoa que gosta de futebol, e a nutricionista do Figueirense gravou um vídeo falando sobre isso em lágrimas, né? Acho que ninguém que curte um pouquinho o futebol e que tem o menor respeito de pessoa para pessoa tem nenhuma justificativa para isso. E assim, queria ouvir a tua opinião, Ramon, porque a gente sabe que o negócio passou dos limites, né? O negócio já está muito além do que eu gostar ou não gostar de um clube, ou reclamar ou não reclamar de um desempenho. E claro, você tem colegas lá, você tem companheiros de trabalho lá, eu queria que você... Assim, acho que todo mundo do futebol, que de alguma maneira se expressar e mostrar uma indignação e que alguma coisa pode acontecer a partir do futebol, porque se o futebol não fizer nada, eu não sei qual vai ser o limite disso, eu gostaria de ouvir a tua opinião, Ramon. Lamentável, Kleber, esse episódio, isso não pode acontecer, isso não pode existir. Tá? Assim, o torcedor tem todo o direito de cobrar, né, de um estádio, depois vaiar, mas assim, a fazer isso aí, a agressão, eu estou completamente contra. Eu acho que são cenas aí que nós estamos vendo lamentáveis e tem que dar um basta nisso, né? Porque daqui a pouco pode acontecer uma coisa que a gente não gostaria de ver e que pode acontecer. O Ramon tem toda a razão. A gente está vendo algumas imagens. Nós vamos continuar o assunto aqui desse break. Eu só preciso me despedir do Ramon. O pessoal, já estouramos o tempo combinado. Sabe que o Ramon é um treinador. E o duro de falar com o Ramon é que você precisa falar com o Ramon com a voz grave, né? Porque o cara, além de tudo, né? Imagina o Ramon entrando na concentração. Boa noite. Os caras vão... Olha, Ramon, foi bem demais. Obrigado, Ramon. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu acho assim, eu sempre digo que eu acho chato pra caramba quando um time grandão, um time gigante. É triste pra qualquer time quando cai, quando vive fase ruim. Mas time assim, que tem título, camisa, história, tem momentos lindos na história, como é o Vasco da Gama e são outros tantos times do Brasil. Quanto mais os caras estiverem bem, melhor para nós. Melhor para nós, futebol, né? Para o campeonato, para a competição, para a instituição, para a torcida. Então, assim, ó, o trabalho está começando super bem. Mantenha o pique, Ramon. Mantenha o pique. Super obrigado mesmo, hein? Obrigado pela oportunidade. Tá? Um abraço a todos aí. Um abraço, Caio, Casa, tá? O Galvão, para você, tá? Pro PC, pro Guilherme, pro Everaldo. Tá? Um abração, satisfação grande falar com vocês. Falaremos muito mais. Continue esse ótimo trabalho. Parabéns pro Vasco.
pra galera do Vasco, pro Ramon e pros jogadores do Vasco. Você já imaginou trabalhar de frente pro mar usando robôs? Você sabia que isso é possível? Olha só, eu quero te mostrar meus resultados. Mais de 260 mil disponível. Quer saber como que eu faço isso? Clica no link aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar.